se alguém aí acha que joga mais do que joga, tá muito enganado, né? É só, na hora que acontecer isso, fala assim, abre a tabela aí. Agora repara nisso. Esse time do Cruzeiro não tem alma. Eu poderia vir aqui falar de parte técnica, eu poderia falar, mas eu não vou mais não, cara, de verdade. Mas olha só o que vem agora. Se eu sou dono da SAF, eu, Arthur Moraes, reunia, mas dava uma chacoalhada, dava um esporro, cobrava mesmo no olho de cada jogador e cada atleta. Mas olha esse momento. Então sim, te falo na tua cara, na cara dos companheiros e com todo respeito, que me faço responsável também. Agora segura isso. O William segue sendo um jogador que compromete. Se tem William, tem gol do adversário na conta dele. Mas escuta só isso aqui. Eu não sei quem foi que contou pra vocês que o Gerson é um jogador que desequilibra jogo. Esse cara é decisivo. Quem foi que contou isso pra vocês? Mentiram, viu? Quem foi idiota de pagar 30 milhões de euros no Gerson foi a diretoria do Cruzeiro. Se liga agora nas principais notícias do Cabuloso. Um passinho pra trás com a responsabilidade total aí dos jogadores, né? O assunto diretoria a gente pode colocar um capítulo na sequência aí, mas esse time do Cruzeiro, quando tinha o Leonardo Jardim e agora com o Arthur Jorge, como que guardada aí a devida proporção de o que é o São Paulo, mas vinha aí, gente, se o Roger pede hoje aqui, ele ia ser demitido, né? Só pra ter uma ideia de como estava o São Paulo, né? Então, mexeu no time, colocou um atacante que não tinha gol na temporada e fez 3, né? Hat-trick aí pro Ferreirinha, que se enfrentasse esse time do Cruzeiro aí com o William na direita, né? Ele ia pra Copa, né? Com o Ancelotti. Tudo bem que ele fez um gol ali em cima do Cauã, mas tô separando aqui o meu paninho pra passar pro Cauã Moraes, porque tem um crédito aí de algumas falhas ainda, e tomara que elas não aconteçam pra igualar ao que o William entrega com a camisa do Cruzeiro, né? Mas a responsabilidade dos jogadores, porque eu tava falando sobre o Leonardo Jardim. Quando o Cruzeiro achou que é mais time do que jogador achou que é mais do que tá atuando, acontece exatamente o que aconteceu. Você começa um jogo bem, marcando em cima, pressionando o São Paulo, até uma bola dominada pelo senhor Matheus Henrique, e que ele acha que dar um drible no meio de 500 jogadores é a melhor das iniciativas, né? E aí vem a origem do lance de pênalti pro São Paulo. Você depois, numa falha de marcação, quando a linha defensiva, o Vidalba tá lá não sei aonde, o Fabrício corre pra trás, e aí o William, mais uma vez, né? Aparece em um lance capital. Se ele fica em pé, ele consegue tirar a bola. Ele tenta um carrinho com a perna esquerda ainda e dá o gol pro Ferreirinha e toma 2-0. Ali era pro jogo praticamente acabar pro Cruzeiro, né? E o Cruzeiro volta pro segundo tempo, consegue um gol, fica em cima. O Matheus Pereira tem a chance do empate, o Rafael faz uma ótima defesa. Rafael que tinha feito ótima defesa numa cobrança de falta do Kenny Arroio ainda no primeiro tempo. E aí um time tem um goleiro e o outro não tem um goleiro, né? Então, esse elenco do Cruzeiro, quando ele achar que ele é mais do que e gente, não ganhou absolutamente nada. Achar que é mais do que eu não sei por onde, né? Baseado em quê, né? Eu não sei. Se alguém aí acha que joga mais do que joga, tá muito enganado, né? É só, na hora que acontecer isso, fala assim, abre a tabela aí. Vê aí o que você tá entregando. Olha isso aqui. Esse time do Cruzeiro não tem alma. Eu poderia vir aqui falar de parte técnica, eu poderia falar, mas eu não vou mais não, cara, de verdade. Não vou falar, sabe por quê? O primeiro tempo do Cruzeiro foi uma vergonha, mas nos momentos iniciais do segundo tempo, esse time mostrou que se correr e se quiser, rende muito mais. Rende muito mais. Agora, a gente fica abismado. Esse time do Cruzeiro não tem alma. O time não tem um coração, cara. O Cruzeiro toma 2-0 no primeiro tempo e você vê os caras saindo pro intervalo, os caras tão apáticos, cara. Cabeça baixada. Você não vê nenhum jogador com aquele sentimento de, cara, tô inconformado. Isso não pode acontecer. Outra coisa, o Cruzeiro tem que sempre ser o time que pros caras jogar, desculpa a expressão, tem que vir comer o botão dos caras pros caras jogar, porque faz o primeiro tempo ridículo daquele. Aí chega no intervalo, com certeza tomaram uma pressão do Arthur Jorge, aí volta um pouquinho melhor e depois volta a ser aquela situação. O Cruzeiro bateu o Vitória por 3-0, todo mundo ficou feliz, mas o Vitória é um adversário muito limitado. O cara mandou uma coisa aqui no comentário hoje que ele falou perfeito. Ele falou o seguinte, ó, qualquer time hoje, pra golear o Cruzeiro, basta fazer o básico. Você vai falar pra mim que hoje foi uma partida brilhante do São Paulo? Não foi, por mais que seja 4-1, não tô tirando o mérito do São Paulo. O São Paulo mereceu a vitória. Os 3 pontos são do São Paulo porque quis mais do início ao fim. Mas não foi uma grande partida do São Paulo. Inclusive gols do São Paulo partindo de quê? De erros do Cruzeiro. Erros do Cruzeiro. Olha, o Matheus Henrique no primeiro tempo tentou entregar tudo que ele podia. O William, ou Washington, o Ferreirinha deitou no William. Deitou. No mano a mano ele passava, no lance do gol, o William tentou cortar, não conseguiu. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando especificamente sobre o Matheus Cunha. Mas o Cruzeiro precisa de um goleiro, gente. Não tem a menor condição. Agora presta atenção. Se eu sou dono da SAF, eu, Arthur Moraes, reunia, mas dava uma chacoalhada, dava um esporro, cobrava mesmo no olho de cada jogador e cada atleta, exigia brio, responsabilidade, comprometimento com a camisa celeste. Eu faria isso. Eu cobraria responsabilidade, comprometimento com a camisa estrelada. Se o jogador tem condição, tem que mostrar mais. Se é para perder,
que a derrota ela venha com suor, que o Cruzeiro venda caro a derrota, não da forma que fez hoje, não da forma que fez hoje, dando vexame, sem brio, sem tesão, sem vontade, sem determinação. Pode perder, mas jogando futebol, honrando a camisa estrelada. É isso que a SAF precisa definitivamente cobrar dos jogadores. Pedro Lourenço, Pedro Júnior, seu Bruno Espírito, se é que tem poder para isso, se é que tem moral para isso. Mas o mais respeitado de todos, Pedro Lourenço, porque é o dono da boiada. Se ele cobrar, os caras vão tremer na base. Eles vão ter que se explicar. Esse é o meu pensamento. É onde ele está devendo. No mais, o isento. Porque na metade do ano ele vai botar a mão no bolso e vai contratar, porque ele não vai ficar sofrendo. Como você está sofrendo, torcedor. Ainda mais que é ele que gasta. Mas que se comece a garimpar os reforços agora. E se o nosso diretor não tem competência para achar os reforços, que se mude até o diretor. Olha o que vem agora! Toda cobrança tem que evoluir, tem que dar meu jeito de evoluir, de estar bem taticamente, tecnicamente, tem que fazer alguma coisa para ajudar, né? É isso aí, Gerson. Todo mundo tá esperando que você melhore mesmo, é o que eu espero. Só que eu não sei o que a torcida do Cruzeiro, de modo geral, tá esperando do Gerson. Eu não sei quem foi que contou pra vocês que o Gerson é um jogador que desequilibra jogo. Esse cara é decisivo. Quem foi que contou isso pra vocês? Mentiram, viu? Quem foi idiota de pagar 30 milhões de euros no Gerson foi a diretoria do Cruzeiro. O Gerson não vale 10. Mas infelizmente uma diretoria amadora foi lá e pagou 30 milhões. O Zenit não queria vender o Gerson. O Zenit queria castigar o Gerson, deixar ele no banco de reservas lá sofrendo, perdendo Copa do Mundo. O Cruzeiro foi lá e quis pagar 30 milhões de euros pro jogador que não vale 30 milhões de euros. Isso é loucura. Meu irmão, burro foi quem contratou. Todo mundo que sabia de futebol falou, tá caro pra cacete, isso é loucura. Não faz isso não, mas infelizmente a diretoria amadora que nós temos foi lá e trouxe o Gerson. A culpa é dos caras, irmão, não é do Gerson não. Segura essa aí! O Arthur Jorge cometeu erros de quem tá começando, de quem chegou agora ao clube e tá tateando a equipe. Mas alguns atletas cometem os mesmos erros de sempre. O William segue sendo um jogador que compromete. Se tem William, tem gol do adversário na conta dele. Respeito absolutamente o profissional, um cara do bem, que trata todo mundo bem, profissional pra caramba. Não comparem ele com o senhor lateral esquerdo que foi embora, por favor, porque ele não merece essa comparação, porque ele é profissional e porque ele gosta do Cruzeiro. Mas, gratidão à parte, respeito à parte, não tem como jogar. Não tem como jogar. Hoje é a terceira opção. O titular tem que ser o Cauã. Titular da lateral direita tem que ser o Cauã. E para jogos em que a defesa será mais exigida, Fagner. O William pode até jogar do meio para frente, mas como lateral ele nunca mais pode entrar em campo, exceto que seja uma emergência. Não tô defendendo que ele saia do Cruzeiro, eu repeti, como meia, como ponta, dá para explorar. Mas infelizmente ele não consegue mais ser lateral num time de alto nível de futebol profissional, não consegue. Matheus Pereira errando passe de meio metro. Passe simples, campo aberto para enfiar e decidir o jogo, errando passe de meio metro, 1, 2, 3 vezes. Até o Caio Jorge, que geralmente decide, perdendo gol empilhado em cima de gol empilhado. O Matheus Cunha, vocês sabem que eu não sou fã dele, mas hoje eu acho que não tinha nem culpa dos gols. Um é pênalti, ele foi mal no pênalti, saiu antes da hora, mas pênalti é pênalti, a cobrança é toda de quem bate. Enfim, derrota, pra mim, dá conta de alguns erros de escolha do Arthur Jorge. Aquela clássica, treinador chega, Lucas Silva é banco. O Lucas Silva sempre tem que mostrar que merece ser titular. Todo treinador que chega bota ele no banco e depois ele vira titular, mas enfim. Derrota ruim, muito ruim para um Cruzeiro que eu achei que hoje ia buscar uma boa vitória. Fala, torcedor do Cabuloso! Queria imensamente agradecer a tua audiência até esse momento do vídeo aqui, tá? Dizer que realmente você que faz essa trajetória toda aqui desse canal, tá? Mas olha, deixa eu te perguntar. O que é que você achou dessas notícias que você acabou de assistir? Teve alguma dessas que você concordou? Teve alguma que você não concordou? O que é que você diz aí sobre esses temas? Deixa aqui nos comentários, até porque eu sei que muitos dos comentários de vocês viram grandes debates nesse canal. E eu tô sempre olhando aqui, tá? Tô sempre analisando tudo, deixando também minha opinião junto com a de vocês, então por isso que é importante, né? Então, fala aí a respeito desses assuntos, desses temas que a gente acabou de assistir, o que você achou. E não esquece não, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações e claro, deixa o seu like. O teu like faz com que o YouTube, né, ele entenda que esse canal e que esse conteúdo é importante e relevante para que outros torcedores do Cruzeiro também possam assistir. Tá vendo como é importante a sua participação aqui, deixando o like, ativando as notificações? Nesse sininho aqui você ativa as notificações, tá? Porque sempre que sair, olha, notícia na mídia nacional e internacional, você vai ver aqui em primeiro lugar. Então não esquece não, tá? Deixa esse like aí, ativa as notificações. Seguiremos sempre juntos. Agora, né, é importante saber que no próximo vídeo eu vou trazer mais informações de bastidores pra você. E coisas que a mídia e que todo mundo tá falando a respeito do Cabuloso. Então, não perde não, tá bom? Vem comigo, que a partir de agora a gente tá aqui junto. O Cabuloso, o maior de Minas!